Agora a gente vai falar sobre algo, no mínimo, gostoso, né? Que é peixe. É o consumo do peixe, né? E aí a gente viu na reportagem ainda há pouco com relação aos preços, que às vezes assustam, né? Principalmente em determinadas épocas, porque agora é quaresma e os católicos, né, os cristãos católicos, sempre faz a opção, né, de alguma penitência, de carne, ou na quarta-feira, né, de cinza, na sexta-feira também, santa, acabam consumindo peixe, não é? E a Organização Mundial de Saúde, ela diz justamente isso, que o interessante é que a gente possa consumir peixe pelo menos uma vez por semana. A gente tem aí os preços, mas também tem as propriedades super interessantes dos peixes, não é isso, Fabiola? Isso, Dirce, vale a pena incluir no seu cardápio, pelo menos uma vez na semana, o peixe. Na prática, isso não funciona muito bem. A gente ainda come menos peixe do que deveria consumir. Um dos motivos pode ser o preço, mas a gente também pode fazer a opção por peixe Substituir. mais barato. Isso. Sardinha é um excelente peixe, tem boa proporção do famoso ômega 3, que é o ácido graxo importante para a manutenção das nossas células, né? Um ácido graxo essencial, então vale a pena a gente incluir a sardinha no cardápio uma vez na semana. A ideia é que esse peixe seja incluído porque as proteínas são de alto valor biológico, a gente consegue ter uma boa absorção, o peixe é de mais fácil digestão do que Mais as leve, carnes né? vermelhas. É diferente quando você come peixe e come carne. Isso não é? ajuda muito o funcionamento do meu corpo. Então, a gente tem que começar a explorar mais o que a gente tem de peixe, de preferência aquele que tem menor custo, e aí aproveitar o sabor, né? Enfim, descobrir novas receitas, como a gente vai ver hoje aqui, para poder levar para a família uma boa opção de nutrição, né? Uma boa opção de cardápio. E aí, no mercado, você vai fazer justamente isso, né? Vai em busca do preço do peixe que cabe aí, né, no seu orçamento. Isso. E Não, que não tenha precisa- qualidade. porque às vezes é muito assim, né? Ah, não, o peixe é muito caro, né? Mas se você for olhar também a carne vermelha, Pois né, é. também é cara, né? Então, a gente já começa a fazer um pouquinho dessa troca também, né? Sabendo o que faz bem para a saúde, pelo menos uma vez por semana. Isso. Além do ômega 3, mas o que seria importante a gente ter o peixe na nossa alimentação pelo menos uma vez por semana? Então, além do ômega 3, que é essa gordura, né, que é esse ácido graxo, a gente tem que lembrar que porque ele tem essa gordura, ele tem duas vitaminas importantíssimas no bom funcionamento do nosso corpo, que é a vitamina A e a vitamina D. Além do cálcio e do fósforo, né? E como eu já disse, a questão da proteína. O nosso corpo não produz alguns aminoácidos e esses aminoácidos estão presentes na carne do peixe. Então, a gente melhora muito, né, o funcionamento, inclusive, do sistema nervoso. A gente começa a ter mais facilidades do aprendizado, então, para as crianças em fase de crescimento, isso é muito válido. Então, essa história que o peixe faz bem para ser mais inteligente, É uma real. verdade, é uma verdade. A manutenção do sistema nervoso fica melhor quando a gente inclui o peixe na nossa alimentação. Sabedoria das mães de antigamente, né? Que pegava aquelas cápsulas lá, né? E fazia a gente tomar quando pequeno, né? Isso, do óleo de fígado, né? Óleo de fígado de De peixe, peixe, que era uma isso beleza mesmo. quando aquilo estourava na boca da Isso gente, né? mesmo. Meu Deus! Mas já estava aí, né? A gente Isso, e não pensava... precisa essa cápsula se você consumir o Aham. peixe uma vez na semana. Então, é real que faz bem para intelectual, o Isso, peixe. para o pra desenvolvimento cognitivo. intelectual. Vale a pena a gente incluir peixe na dieta, né, na alimentação. É uma questão de hábito, a gente precisa criar essa cultura, essa rotina de ter na dieta, nesse cardápio, esse peixe. Por isso a gente tem que Ô, começar. doutora Fabiana, queria participar dessa conversa. Pois A gente sempre ouve falar que peixes com... Existe a diferença de peixes com escama e peixes sem escama, né? Qual que é para o brasileiro que não tem muito hábito de comer peixe, qual que é mais importante para a alimentação dele? Porque a gente sabe que para as pessoas de baixa renda, os peixes com escamas são de mais fácil acesso, né? Principalmente nos rios, né? Em córregos, que é mais fácil de pescar. Geralmente são os peixes que dão mais de escama, incidem mais em escamas. É a diferença, existe uma diferença, né? Na verdade, nutricionalmente, essa diferença a gente não considera.
Porque quando a gente vai pegar as tabelas dos peixes todos e vai distribuir o que ele tem de proteína, o que ele tem de gordura, o que ele tem de cálcio, fósforo, esses aminoácidos essenciais, essas diferenças acabam sendo diluídas. O que a gente pode pensar é que alguns peixes a gente vai ter uma maior proporção de gordura, porque eles vivem em águas mais frias e, portanto, esse ômega 3 estaria em maior proporção do que alguns outros. Mas isso, no frigir dos ovos, a gente não valida, porque assim, é melhor que inclua aquele peixe que você tem acesso do que você não comer, porque esse é de couro, esse é de escama. A ideia é que isso faça parte do cardápio da população, independente do que essas diferenças, porque elas são mínimas no final. Sim. A ideia, isso é para tudo, todos os alimentos. Aquilo que está mais próximo da minha casa é o que nutricionalmente é o mais adequado para a minha família. A gente tem a mania, às vezes, de querer produtos que estão muito distantes da gente e que, na verdade, eles podem ter propriedades nutricionais iguais ou semelhantes, ou muito próximo àquilo que a gente tem em casa, ou próximo de casa. Então, se eu tenho perto da minha casa um rio, né, alguma represa, um lugar que eu consiga aquele peixe, mas eu queria o peixe tal, porque ele tem... Não precisa se preocupar com isso. Faça consumo desse produto que está próximo de você, porque ele tem melhor qualidade. Sim. Agora, existe também aquela dificuldade, né, das pessoas com relação aos peixes com espinhas. Isso. Né? Algumas pessoas têm resistência até por medo de se engasgar, de provocar algum tipo de problema sério, né, que há, inclusive, relatos com relação a pessoas que se engasgam com espinha e podem até sufocar. Então, existe alguma técnica, né, a senhora como nutricionista, existe alguma técnica capaz de ensinar essas pessoas que têm um pouco de resistência com relação ao peixe com espinha? Quer dizer, que tipo de iniciativa ela pode tomar para eliminar essas espinhas antes de ingerir o peixe? Então, eliminar 100% às vezes é difícil da gente garantir, mas existem algumas técnicas no preparo que a gente consegue manter a espinha íntegra e aí retirar. Ou então, quando eu não consigo garantir, sardinha, por exemplo, eu posso usar a técnica da panela de pressão, um vapor, né, muito calor e no vapor, e aí desintegra aquela espinha e eu tenho a chance de ofertar isso, por exemplo, para uma criança. Mas sempre é bom lembrar uma tarefa importantíssima da nutrição, uma dica importantíssima da nutrição, que é a mastigação. Então, para a gente evitar o fato do sufocamento ou o engasgar, a gente precisa mastigar. A gente também esquece um pouco disso. Então, essa é uma tarefa que o nutricionista sempre dá. A ideia é, quando você vai comer qualquer coisa, mastigar. Quando vai comer peixe, lembrar que isso é tarefa. Então, assim, isso é também tradicional nas famílias. O meu avô, por exemplo, dizia que a gente não devia conversar, né, enquanto estava comendo. Por quê? Para lembrar que a gente tem que mastigar. Então, essa mastigação ajuda na seleção daquilo que vai favorecer ou não uma boa deglutição. Então, eu posso melhorar retirando a espinha, eu posso melhorar cozinhando muito bem, mas eu não posso esquecer jamais que eu tenho que mastigar. Eu brinco, às vezes, com as crianças e, às vezes, até com os adultos. O estômago não tem dente. Então, tem gente que tem o hábito de colocar a bocada na boca, faz só um movimento simples de 2 ou 3 mastigadas e deglute. Esse é um problema, não só para quem come peixe, mas para a saúde como um todo. Uma vez eu vi uma nutricionista falar que o ideal era a gente mastigar o alimento por 20 vezes. Imagina disso. Isso. 20 vezes. Agora, com peixe seria umas 30 ou 40, né? Isso, Para a descobrir ideia as é espinhas. Os Seria mais ou orientais menos sabem isso, né? Então, eles dizem sempre 30 vezes a mastigação de cada bocado. Isso ajuda em todo sentido, até mesmo na saciedade. Na né? saciedade. Você vai comer menos. Na disponibilidade do nutriente, porque quando você mastiga... Sacia também, né? Isso, você aumenta a chance daquele nutriente ser absorvido e mastigando, você manda sinal para o sistema nervoso de que o seu estômago já tem o suficiente. Dá tempo de mandar o sinal, né? Porque senão você comeu, tem gente que termina de falar, nossa, comi demais, mas agora é tarde demais. Não deu tempo então, de processar. Tá, então, doutor, está associada essa questão de se mastigar muito rápido, engolir rápido, a ingestão maior de alimento. Tá, né? já está comprovado. Então, quanto mais se mastiga, menos se come e menos problemas se tem. É isso, na verdade... Principalmente com peixe, né? Nem necessariamente não seria menos, mas seria a quantidade ideal, né? Aquilo que o seu corpo, de fato, precisa para viver bem.
para viver com qualidade. Agora, com relação à gordura, né? A gente também pede uma atenção especial com relação às gorduras saturadas, enfim. A gordura do peixe, ela é sempre boa? Isso, a gordura do peixe é a gordura insaturada, é essa que a gente precisa em maior proporção, né? De tudo que eu como de gordura, mais de 1/3 deve ser da gordura saturada, e o peixe é esse alimento que contém essa proporção ideal de gordura insaturada. Tá. O cuidado só é na forma de preparo. Porque se eu pego esse peixe, que tem boa proporção de gordura, e submeto ele a uma fritura por imersão, né, uma gordura que eu mergulho o peixe, ele já deixa de ter uma boa proporção das gorduras que eu queria e passa a ter, além de mais caloria, o risco de uma gordura que seja decomposta, que dificulte a digestão. Então, o ideal do peixe é que ele não seja frito, é que ele seja cozido ou assado, né? E aí a gente explorar outras técnicas, né? E se eu for, por exemplo, grelhar, que eu posso até fazer um grelhado, mas evitar a gordura em excesso, a gordura que mergulhe o alimento. Porque não adianta você ter um alimento saudável, sendo que na hora do preparo você vai acabar com tudo isso, né? Com peixe, principalmente, porque o peixe é tão simples para se preparar, né? Isso, não, é tranquilo, cozinha rápido. Isso, tá prontinho, prático. rapidinho, né? Agora, cuidado também com contaminação, né? Isso, como o peixe tem muita proteína, todos os alimentos proteicos, eles sofrem esse risco. O peixe é esse. Quanto mais eu manipulo, maior o risco da contaminação, maior o risco de eu estragar esse peixe. Assim também é na hora da compra, né? Quando eu for comprar, observar quem está me vendendo, se não está manipulando demais esse peixe, ou se está usando o equipamento ideal para fazer essa manipulação, para evitar que ali ele sofra contaminação. Na hora de levar para casa, também sempre com gelo, para evitar que esse peixe estrague do caminho da peixaria até a minha casa. E comprar ele direto para casa. Chegando em casa, se você não vai preparar, de imediato, coloque na geladeira, né? A refrigeração ajuda muito a evitar essa contaminação.